sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o futuro do trabalho. A pandemia criou muito pouca coisa sobre o tema, mas acelerou muitas outras. E para ajudar a gente a entender tudo isso, eu vou conversar, como sempre, com os meus amigos Carlos Aros e Rafael Coimbra. E além disso, vamos receber a Tatiana Papais, que é diretora de desenvolvimento da prática de Salesforce. Tatiana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente vai começar falando do estudo que vocês fizeram aí na Salesforce, publicaram, que se chama Global Stakeholder, o futuro do trabalho agora. O estudo fala, entre outras coisas, que 52% dos brasileiros trocariam de emprego se pudessem trabalhar remotamente. Conta um pouco de como é o trabalho ideal para o brasileiro, Tati. Bom, realmente, né, a pandemia ela teve um impacto enorme na forma como a gente estava acostumado a trabalhar, todo mundo fazendo home office, trouxe à tona várias questões do futuro do trabalho. E aqui no Brasil, essa pesquisa que a gente fez com 2.000 respondentes dessa pesquisa, 52% dessas pessoas disseram que trocariam de emprego se eles pudessem trabalhar remotamente, embora 71% delas digam que o trabalho remoto é viável apenas para uma parcela da população. Né? Provavelmente por questões de conexão à internet, acesso a um computador e tudo mais. Rafa, vou te chamar para conversa. O estudo fala sobre a importância do trabalho remoto e corrobora alguns dados que nós já vimos aqui na Technology Review, alguns estudos que nasceram localmente, mas aos poucos têm se mostrado possíveis de serem generalizados. A importância do empregador participar desse processo, do quanto a empresa deve contribuir com a construção de unidades de trabalho que são feitas para existirem remotamente, da dificuldade de gerenciamento de ativos que passam a ficar espalhados, a nova relação com o escritório, enfim, tem um monte de questões para serem resolvidas que, se não chegam a ser novas, por um lado, a quantidade de pessoas nessas características, nessas posições, sem dúvida nenhuma, traz um desafio adicional. O Brasil tem aí mais de 13 milhões de desempregados e a relação de trabalho remoto pode ser uma maneira da gente criar postos e dar oportunidades para pessoas que não estariam dentro do radar das empresas, que ficam muito situadas ali, principalmente as de tecnologias, de serviço, muito situadas no eixo Rio-São Paulo. Como você vê, Rafa, essa relação do trabalho remoto com a distribuição do trabalho no Brasil? É muito interessante, né, André? Porque o que a gente está vendo, e eu tenho ouvido isso de muitas pessoas que estão nesse momento trabalhando em home office já há alguns meses, é que muitas pessoas não imaginavam que conseguiriam, em tão pouco tempo, se adaptar. E a gente está vivendo um período de testes. O que eu acho interessante nem todo mundo vai se adaptar, nem todo mundo vai querer ficar 100% em home office. Várias pessoas, como essa pesquisa da Salesforce está mostrando, optariam sim pelo home office, ou parcialmente, ou na maior parte do tempo, mas a gente viveu um período de laboratório, validamos uma opção. Antes era coisa de futuro, muita gente achava que isso não chegaria, chegou, testou-se e validou-se. Agora cada empresa vai fazer a sua configuração, no caso uma reconfiguração, de acordo com os interesses da empresa e desses trabalhadores. Mas uma coisa que eu achei interessante nessa pesquisa da Salesforce foi os trabalhadores, eles delegam vamos dizer assim, a iniciativa enquanto agentes de mudança para as empresas, né? Nem todo mundo vai poder chegar e dizer para a empresa, olha, eu quero agora trabalhar em home office dessa forma ou de outra. Por quê? Porque a empresa que tem a visão do todo, a empresa que vai saber que peças vão poder ser
modificadas e como realocá-las. Então, a pesquisa deixa muito claro, olha, se tiver que ter um agente de mudança, isso tem que vir da empresa. Então, é uma responsabilidade que os próprios funcionários estão delegando para as suas companhias. Enquanto liderança, elas precisam repensar. Esperamos, né, que tenham, nesse período, já feito muito testes para ver o que funcionou e o que não funcionou. E a partir de agora, né, a gente já está aí quase em 2021, desenhar essa nova configuração. É realmente um novo mundo, um novo trabalho com uma responsabilidade grande das empresas, inclusive para fornecer infraestrutura, para alinhar expectativas, coordenar esse todo que antes ficava mais visível, quando estava todo mundo fisicamente no mesmo lugar, e agora é virtual, às vezes ninguém vê todo mundo ao mesmo tempo, mas faz parte do papel da empresa tomar as rédeas dessas decisões. E faz parte do papel da empresa também treinar. Uma das coisas que a pesquisa aponta é o aumento das habilidades exigidas pelo trabalho. Fala sobre demanda por atividades comerciais, por habilidades comerciais, fala sobre necessidade de se adaptar, de colaborar, mas também fala sobre questões técnicas, análise de dados, codificação, ciência de dados. E a Salesforce resolveu se inserir nesse contexto de treinamento e disponibilizou o Trailhead, que é uma plataforma que tem como objetivo capacitar as pessoas para usar as soluções da empresa. Queria ouvir da Tatiana um pouquinho sobre isso. Qual a ideia, qual o plano, a meta da Salesforce nesse processo? Tá, legal. Então, no setor de TI, a gente sabe, né, que a oferta por profissionais qualificados ela é muito menor do que a demanda. Né? A era digital, a aceleração dos avanços tecnológicos, elas fazem com que os profissionais de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, eles sejam hoje os profissionais mais demandados em todo o mundo, né? No Brasil, a gente sente demais essa escassez, tanto de programadores mais básicos, com pouca experiência, até profissionais super qualificados como cientistas de dados, que você bem comentou. E tem vários estudos, né, que suportam a necessidade da gente formar mais profissionais em TI aqui no Brasil. Para a gente conseguir suprir essas vagas, capacitação realmente é a chave para crescimento e para superação. Né? Os cursos online, eles são uma forma de ajudar a formar novos profissionais. Ainda nesse estudo que vocês estão comentando, 71% dos 2.000 respondentes brasileiros, eles reportaram realmente estarem mais interessados em aprender, em fazer treinamento online desde que começou esse isolamento social, né? E 84% deles, eles apontam que gostariam de ter acesso gratuito a plataformas de capacitação. Então, esse estudo, gente, ele só reforçou a importância de democratizar a educação e como o Trailhead, que é a nossa plataforma de aprendizagem, né, como ele é estratégico para a Salesforce. Eu não sei se vocês conhecem, mas como eu comentei, o Trailhead é a nossa plataforma de aprendizagem, é gratuito, é divertido, é gamificado, é intuitivo. A gente tem conteúdo não só da Salesforce, mas também de parceiros estratégicos como a AWS e Google, né? Conteúdo não só técnico também, tem muito conteúdo de soft skills. Eu sou super suspeita para falar, mas eu acho uma plataforma extremamente fácil de usar, onde o usuário ele pode filtrar os cursos por carreira, ou então por produto, até por nível de conhecimento, ele coloca lá se ele é um básico, um avançado, intermediário, e a plataforma vai sugerindo os próximos cursos lógicos para cada indivíduo, né? Ou então, se eu já tenho um conhecimento básico de programação, eu posso ir direto para um projeto, seguir um passo a passo, completar um desafio prático, brincando, personalizando recursos dentro de uma organização Salesforce. E ainda tenho a possibilidade de completar o que a gente chama de super badge, que é um desafio prático, mas sem esse passo a passo, né, sem a cola para seguir. Então, a gente assume que uma pessoa que tem um super badge, ela já está apta para dar o próximo passo e, de repente, conquistar a sua certificação. Eu costumo fazer a seguinte analogia. O Trailhead, ele é a universidade.
O desafio é aquela prova que você faz para passar de ano, mas é uma prova que você pode consultar o material, né? O Super Badge é o certificado de conclusão de curso, mas a certificação é aquele diploma que você apresenta quando você é contratado por uma empresa nova. Tatiana, você está falando aí, você usou uma palavrinha que bateu aqui para mim, que é universidade, né? E a gente sabe que muitas vezes o tempo da universidade clássica, tradicional, como a gente conhece, ele é mais longo, né? As pessoas ali ficam às vezes 4 anos para se formar, 4, 5 anos, às vezes fazem depois uma especialização, e a gente sabe, e é importante que haja, né, esse embasamento, mas às vezes o ritmo das empresas, dependendo do tipo de negócios, como no caso de vocês, é muito mais acelerado. Existem produtos que entram logo, existem mudanças de mercado, de comportamento do consumidor, que fazem com que vocês precisem se reinventar, no caso também de treinamento / educação, de uma forma muito mais rápida que, por exemplo, uma universidade, que tem aquelas ementas básicas que às vezes ficam anos ali dentro de uma disciplina. Como é esse processo para vocês, né, de ter um produto novo, ter uma coisa que mudou e aí tem que dar aquela pivotada para fazer todo mundo estar no mesmo momento, na mesma direção? Exatamente. E a Salesforce tem um time imenso, né, que fica na corporação, trabalhando fortemente na produção de novos conteúdos para todo novo produto, nova feature que se lança, também já se faz todo um planejamento de produção de conteúdo para subir no Trailhead. Localmente, né, nas regiões, a gente também prioriza aqueles conteúdos que devem ser traduzidos. Hoje a gente tem bastante material em português e em espanhol na nossa plataforma, né? Realmente a velocidade é muito grande, mas existe um time enorme do Trailhead que cuida dessa curadoria de conteúdo e que está sempre atualizando. Por exemplo, na época no começo lá da pandemia, né, todo mundo aprendendo a trabalhar home office, trabalhar de casa, etc. Se vocês procurarem no Trailhead hoje, existem até trilhas que ensinam as pessoas a como ser mais produtivos trabalhando de casa, como organizar a sua mesa de trabalho. Enfim, são habilidades, né, que a pessoa precisou desenvolver durante a pandemia e que a gente produziu um conteúdo imediato para subir e ajudar as pessoas que não estavam acostumadas com essa rotina. Mas realmente é isso, produzir conteúdo numa velocidade surreal para poder preparar as pessoas para as profissões do futuro, né? E eu estava falando um pouquinho de certificação, falando um pouquinho do diploma, né? Mas mesmo sem certificação, viu, gente, tem muita oportunidade com o Salesforce. A gente tem caso de vários parceiros que estão fazendo ações de treinamento massiva usando o Trailhead, né? Lá o Trailhead, ele permite a gente criar o que a gente chama, por exemplo, de Trail Mix, que é personalizar uma trilha, né? Então, eu sou um cliente ou sou um parceiro. Eu crio uma trilha e seleciono os conteúdos que são relevantes para o profissional que eu quero trazer para trabalhar comigo, e quando ele completa aquele Trail Mix, ele fica elegível a receber um voucher que normalmente custa $200. Ele recebe aquele voucher de maneira gratuita, né? Ele tenta fazer sua certificação, mas mesmo se ele não é aprovado, ele acaba conseguindo uma vaga, porque por ele ter completado o tal do Super Badge, que eu comentei com vocês, a gente já considera ele apto para estar trabalhando em projetos, porque ele conseguiu completar um desafio numa organização da Salesforce, né? E aí, claro, as provas são super difíceis, ainda tem a barreira do inglês, porque as certificações elas são em inglês, né? Não significa que uma pessoa sem certificação não está apta, por isso que a gente tem os Super Badges e tem parceiros fazendo treinamentos massivos em português e em espanhol para ajudar essa turma que está chegando para trabalhar com Salesforce. E eu acho que é super importante para os ouvintes saberem que a nossa maneira de mudar o cenário do Brasil e multiplicar o número de pessoas com conhecimentos na área de TI é justamente a gente falar de Trailhead, de outras plataformas de capacitação, que são marketplaces de curso gratuitos, né? Por exemplo, a Escola Virtual da Fundação Bradesco, o Eu Capacito, do Movimento Brasil Digital, que inclusive fazem redirect de pessoas interessadas para o Trailhead, né?
porque só assim a gente vai, de fato, atrair mais gente para estar pronta para o mercado de trabalho. E aí eu acho que, se for possível a gente deixar aquele link que a gente adaptou, né? Como Trailhead é uma palavra difícil em português, a gente adaptou, fez uma URL que é studio.dev.br, que faz um redirect automático para o Trailhead, e a gente vai ter uma feira de carreiras agora no final de janeiro, que qualquer pessoa que complete um Super Badge no Trailhead, ela está apta para participar, para se conectar com uma vaga de emprego. Tem mais de 15 parceiros com vagas abertas recrutando. Agora, Tatiana, tem um aspecto do estudo que captura a percepção de que, de fato, o mundo mudou, coletando aí as dificuldades desse período recente, quando coloca que a perspectiva dos profissionais de que as habilidades mais importantes, entre as habilidades mais importantes, está a adaptabilidade e também dá para colocar outro item, que é a colaboração, mostra o quanto o desmembramento da operação para uma nova reconfiguração das empresas por causa desse momento atípico, exigiu também a mudança, né? Sair da zona de conforto. E os profissionais começam a perceber isso, ou seja, não só do ponto de vista da capacitação, mas também de entender que não são só os conhecimentos técnicos que vão levar a um profissional de excelência, um profissional que vai ser disputado pelo mercado e que vai também gerar retorno para essas empresas. Nas duas mãos, tanto pelas habilidades técnicas formais e por aquelas que você desenvolve aprendendo no dia a dia, há uma evolução observada nesse processo, ou seja, adaptar-se é fundamental também, né? Exatamente. A tecnologia, sim, ela tem um papel importante para aprender novas habilidades, né? Mas as soft skills, como adaptabilidade, colaboração e etc., elas são necessárias para que qualquer profissional tenha êxito na dinâmica de trabalho, na sua carreira profissional, e é por isso que a Salesforce também se preocupou em subir trilhas para preparar os profissionais com essas soft skills. Agora, nessa linha de Salesforce preparar, dar suporte, oferecer soluções, tem uma plataforma que a Salesforce juntou, enfim, que ela criou através da junção de diversas ferramentas e também tem material, tem um guia nesse processo, nessa jornada de reabertura, que é a Work.com. A Work.com tem ali recomendações, modelos, enfim. Também queria ouvir de você um pouquinho sobre isso. A gente está muito habituado a associar a Salesforce às soluções de CRM, ao mundo SaaS que a Salesforce inaugurou e é tão importante até para o conceito de software as a service, a plataforma de desenvolvimento. Esses são naturalmente os pensamentos que vêm à cabeça quando a gente fala da empresa. Mas à medida que o tempo foi passando, a Salesforce foi aumentando a sua abrangência e hoje existe um conjunto de soluções, um conjunto associado a essa retomada. E eu queria ouvir um pouco de você sobre isso também. Então, realmente, a Salesforce, ela empacotou, né, um conjunto de soluções essenciais para ajudar as empresas a reabrirem o mais rápido possível, né? A gente chama esse conjunto de soluções de Work.com. Nesse conjunto de soluções, a gente tem, por exemplo, o centro de comando do local do trabalho, que ajuda os clientes e até os nossos parceiros a monitorarem qual é o momento correto para retornar ao trabalho. Então, também, dentro dessas soluções, a gente tem o rastreamento de contatos, a gente consegue rastrear uma pessoa que eventualmente tenha se infectado com o Covid, rastrear todas as pessoas que tiveram contato com aquele indivíduo para evitar a propagação do vírus, né? Também tem uma solução de gerenciamento de resposta à emergência, onde a gente consegue alocar recursos e serviços de saúde com rapidez e com eficácia. E até mesmo uma avaliação do bem-estar dos funcionários, né? Os clientes do Work.com, eles podem pesquisar e avaliar a saúde dos funcionários para validar
se está no momento daquela pessoa voltar ao trabalho. Entre outras várias, tá, gente? Para cada item dessa jornada do Covid, a Salesforce criou aí uma solução para apoiar os clientes e os parceiros a tomarem a melhor decisão na retomada. Tatiana, nessa linha de suporte às empresas para a retomada, a gente tem que pensar também, e isso já começa a ser apresentado em diversos estudos que surgem, que o modelo não vai ser o mesmo que vinha sendo aplicado antes da pandemia, ou seja, uma retomada não para o que era, mas para algo diferente, vai ser um diferente para cada organização. Como é que a Salesforce observa isso e esse suporte que vocês efetivamente são, não é, para essas companhias, dentro desse novo modelo que surge? O que entra como peça-chave para essa novo desenho de organizações na retomada aí no pós-pandemia, vamos chamar assim? Então, eu acho que é bem parecido com a resposta anterior, né? Esse conjunto de soluções e até alguns parceiros também, tá? Eles empacotaram soluções em cima do Work.com para ajudar as empresas a enfrentarem essas incertezas e se preparar para o futuro do pós-Covid com confiança, né? E, enfim, desde distanciamento, projetar o distanciamento entre as mesas, colocar os divisores nas baias, os divisores de acrílico entre as baias, saber quantas pessoas simultaneamente pode ter no escritório, como que vai medir a temperatura dos funcionários para eles poderem entrar no espaço de trabalho e até mesmo no elevador, enfim. Então, realmente é uma solução bem completa e complexa, eu diria, porque tem solução para tudo. Eu acho que a gente não consegue cobrir tudo, mas a forma que a Salesforce encontrou de ajudar a retomada pós-Covid. Tatiana, você está falando assim de uma maneira bem ampla, tá todo mundo aí pensando nesse futuro próximo, e eu queria saber, do ponto de vista da Salesforce, como é esse atendimento. Vocês são uma empresa gigantesca, né? E ao mesmo tempo tem que trabalhar atendendo especificamente a demandas dos clientes, dos mais variados possíveis. Como é essa personalização, essa customização? Dá para montar um conjunto de ferramentas que se adequem a uma determinada empresa? Dá para montar, e a gente tem o nosso time de vendas todo preparado para fazer isso, né? A gente tem ali os nossos times divididos por indústria, então tem vários casos já de sucesso com o próprio Work.com para a indústria de healthcare, para a indústria de consumer goods. Então, realmente, existem customizações que foram feitas em cima do Work.com para atender a demanda dos clientes, dependendo do serviço que eles contratam com a Salesforce, né? Faz sentido. Para a gente fechar, Tatiana, quero te perguntar como as pessoas que nos ouvem, a gente tem uma boa parte dos nossos ouvintes relacionados tanto ao mercado corporativo quanto às atividades de tecnologia, as que quiserem se aprofundar no estudo, no assunto e ajudar as suas empresas a planejarem suas retomadas, como elas podem fazer, de que maneira a Salesforce pode ajudar nesse processo? Então, em relação a conhecer, né, dentro do próprio Trailhead, que é o que a gente estava falando antes, nossa plataforma de aprendizagem, a gente também tem algumas trilhas ali de como fazer a retomada e também algumas trilhas que falam das soluções do Work.com. Então, acho que realmente é o caso de dar uma navegada na ferramenta, buscar por essas palavras-chave, porque ali na barra de busca do Trailhead você pode digitar qualquer tema que você vai achar, e aí é a nossa forma de ajudar a contribuir com o conhecimento das possibilidades da retomada. Meus amigos, é isso. A gente falou sobre o futuro do trabalho, sobre a Salesforce, sobre home office e como todas essas peças se encaixam. Meu amigo Rafa Coimbra, nos vemos no próximo podcast.
Até a próxima, André Aros. Obrigado, Tatiana, pelo papo. Aros, um abraço, meu amigo. Um abraço, André. Até a próxima. Um abração para o Rafa também. Tatiana, obrigado. Sempre bem-vinda. Até a próxima. Eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome da Salesforce, porque a gente sabe, né, que é só multiplicando o número de pessoas que consomem os cursos do Trailhead, que se preparam para as profissões do futuro, é que a gente tem chance de colocar o Brasil na lista dos países inovadores. Então, para todo mundo que está ouvindo e que ficou interessado, acesse a URL estude.dev.br e se inscreva na nossa feira de carreiras também, que acontece agora, no final de janeiro. O site é sfdc.co/feira-carreira. E todo mundo que já tiver uma certificação ou que pelo menos tiver completado um Super Badge está elegível a se inscrever na feira e se conectar com um dos 15 empregadores que nós temos na região, colocando vagas aí para desenvolver negócios na América Latina. Obrigada, pessoal. Então é isso, meus amigos. Nós conversamos com a Tatiana Papaz, que é diretora de desenvolvimento da prática de Salesforce. Essas e outras informações, tanto sobre a Salesforce quanto sobre o futuro do trabalho, você encontra em www.mittechreview.com.br ou nas nossas redes sociais no @MIT-TechReviewBR. Nos vemos por aí, amigos. Fiquem ligados que já tem mais podcast da MIT Technology Review. Grande abraço, tchau!